Então vamos para a chamada. Aí você tem duas opções de responder a chamada. Vamos fazer assim. Ou você digita aí no chat presente, ou você pode usar o áudio mesmo se você está com o áudio aí no seu computador, você pode falar presente, tá? As duas formas são válidas, mas eu queria que você se manifestasse. Eu estava fazendo a chamada normalmente, consultando a lista aqui, né, dos nomes de vocês, mas eu vou fazer assim hoje para a gente fazer essa experiência aí, tá bom? Ver se isso também fica mais rápido, a nossa, a nossa chamada. Então vamos lá. Professor, Oi, Claudião. você cortou cabelo? Oi? Você cortou cabelo? Cortei, Ou cara. não? Não, você Cortei. tá mais esbelto. Deu uma melhorada? Deus. Tá Aí, mais jovem. obrigado. Ele tá meio atrapalhado hoje, mas o Felipe chegou também. Tô incluindo o pessoal aí. Então vamos lá, gente. Bernardo. Não. Carolina. Não. Christian. Tá Tô aí. aqui, professor. Beleza. Claudão tá aí. Enzo. Não. Esther. Tá aí, que eu já vi, né? Presente. Felipe. Tô aqui, professor. Beleza. Gustavo. Presente. Heloísa. Heloísa não. João Vitor. João Vitor também não. Jonatas. Presente, professor, tô aqui. Beleza. Laiane. Presente. Lucas Fernandes. Não. Lucas Henrique está aí. Mariane. Lucas Henrique presente. Opa, Maria Eduarda, né? Maria Eduarda não, né? Ah, tá aí sim. Maria Eduarda tá presente. Mariane. Não. Natan. Gabriel. Não. Natan Garibaldi. Presente, professor. Tá aí. Nicolas. Nicolas não está. Pedro. Pedro tá aí. Rafael. Não. E Sara. Presente. Ah, tá. O Rafael tá aí. E a Sara também. Ok, pessoal. Então, deixa eu salvar aqui. Eu já estou fazendo hoje a chamada direto no sistema. Eu estava usando o diário para fazer a chamada e depois estava lançando no sistema. Mas eu estou tendo um trabalho dobrado. E como a gente está nesse momento virtual, online, eu já estou usando aqui a minha segunda tela de computador aqui, já estou lançando no próprio sistema a frequência de vocês. Bom, vamos lá? Ela até tem duas telas, cara. Eu tenho uma tela aqui do lado que eu compartilho, faço a expansão da tela aqui, fica ótimo, cara, fica bom para fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Animados para o fim de semana, né? Última aula da semana. Espero que vocês tenham produzido aí nessa semana. Já acredito que já estejam mais acostumados com essa questão da aula virtual, né? O estudo em casa. Vai precisar de mais disciplina de vocês, né? O primeiro ano é um ano muito fundamental, muito crucial, essencial na formação de vocês. Então, não vai ficar bom para a sua formação intelectual, de estudante, né, se você fazer um primeiro ano de qualquer jeito, né? Pode ser que tenha alguma pessoa que esteja aproveitando este momento de quarentena para deixar os estudos de lado e ficar mais relaxado nessa questão. E não é bom fazer isso, tá bom, pessoal? É bom você criar uma disciplina. Eu sei que não é fácil, logo no primeiro ano, que é um momento de transição mesmo, né? De ingresso no ensino médio, vocês estão tendo esse desafio que é receber aulas online, mas eu peço a Deus mesmo, de verdade, que Deus possa dar força para vocês, dar sabedoria, iluminação, para que vocês consigam se adaptar da melhor forma e não deixar esse tempo de quarentena atrapalhar a formação de vocês, né? Então, isso vai precisar de um pouquinho mais de dedicação do que o normal, um pouquinho mais de disciplina, né? Para você estudar sozinho em casa, você tentar, de alguma forma, fazer as leituras da apostila, do material, e buscando você mesmo, né, adquirir o conhecimento. Obviamente, nós temos as nossas aulas aqui, em que a gente vai dar essa tutoria, mas a gente sabe que não é a mesma coisa de uma aula presencial, em que a gente está junto, em que você tira a sua dúvida de uma forma mais espontânea e às vezes tem até mais facilidade de concentrar em mim quando eu estou ao vivo na aula, né? Online, às vezes a tendência da gente acabar dispersando, eu não estou presente para fiscalizar se você está prestando atenção, se você está fazendo uma coisa paralela ao momento da aula. Então, uma palavra aí de incentivo para a gente terminar a semana com chave de ouro é você se esforçar. Se você cochilou até agora, levou de qualquer jeito esse período de quarentena, né? Eu me refiro aos estudos. Cobre de si mesmo um esforço um pouquinho maior, né? Nós já estamos chegando no período de provas e deixa eu até verificar aqui com vocês quando que é a prova de vocês. Vocês vão ter até o dia 19/7 para fazer a prova, né? A liberação vai a partir do dia 13/7. Então, semana que vem, né? Vocês já vão estar começando aí as provas, vocês vão ter a semana para fazer isso. E são 10 pontos, né? Eu sei que, de alguma forma, pode ser até que fique mais fácil, né? Com certeza, né? A gente sendo bem honesto, com certeza as provas ficam mais fáceis de vocês fazerem, porque você, de alguma forma, pode consultar alguma coisa, pode fazer com um tempo mais alongado, não tem aquela pressão, não tem as questões abertas. Então, isso pode acabar levando vocês ao erro de achar que a aprendizagem está mais fácil e acabar levando o ano de um jeito mais relaxado. Mas não faça isso, tá? Se dedique bastante, faça uma boa prova. A prova está totalmente focada no material didático de vocês e especialmente no que a gente conversou nas aulas. E eu tenho certeza que todos nós vamos passar por isso melhores, né? Como pessoas melhores, com mais experiência, mais encorajados aí a enfrentar os desafios da vida. Tá ok, pessoal? Bom, então, vamos lá, eu já fiz a chamada, né? Não sei se alguém chegou depois da chamada aí.
uma outra dica, né, ficar atento, especialmente essa primeira aula, estar pontualmente no horário. A gente teve a orientação da coordenação pedagógica de fazer a chamada logo de cara, né, porque a coordenação entende que não tem desculpa para você ficar atrasando nas aulas, já que você está dentro da sua casa, né? Então, é aquela desculpa do trânsito, aquelas coisas que às vezes, né, podem te atrapalhar estar no horário durante as aulas presenciais. Nas aulas online você não tem esses argumentos, né? Às vezes você atrasou um pouquinho, você vai de pijama mesmo para frente da tela e para você não perder a chamada do primeiro horário, tá bom? Então eu vi que hoje tiveram muitas faltas. E não é legal, porque isso tudo é computado e depois isso é repassado aos pais de vocês, né? Então não vai ficar legal vocês terem uma quantidade de faltas muito grande, sendo que para os seus pais vocês estão estudando. Pessoal, vamos para a matéria. Então, eu já falei bastante antes. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Desde semana passada, isso me incomodou, que é o fato de eu não estar fazendo devocional com vocês. Os outros professores dos outros dias da semana, as primeiras aulas, eles continuam fazendo os devocionais? Alguém sabe me responder? Só a professora de matemática, eu acho, professor, que tá fazendo devocional. É de química. Eu vou começar a partir dessa semana a fazer os devocionais com vocês. Pode ser, gente? Pode sim. Deixa eu encontrar o texto bíblico aqui. Texto bíblico do dia. E aí a gente faz um brevíssimo devocional. E vamos então dar início ao nosso conteúdo. Algumas pessoas chegando agora. Bom, vamos lá. Então, o versículo do dia está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 15. Estou usando a nova versão, a nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Então, o apóstolo Paulo está orientando aqui a igreja, né? De você não pagar o mal com o mal, de você ser uma pessoa que promove o bem, né? Jesus ensinou que se a gente fazer o bem àqueles que são os nossos amigos, a gente não tem virtude nenhuma nisso. É natural a gente fazer o bem para as pessoas que são os nossos amigos. Agora, fazer o bem àqueles que se apresentam como os nossos inimigos, aí você tem uma virtude cristã presente. Porque é só pela fé, só pela crença no amor de Deus é que a gente consegue apresentar amor àquelas pessoas que às vezes não são nossas amigas, né? Por que a gente deve agir assim, gente? Porque o próprio Deus, ele fez isso com a gente, ou ele faz isso com a gente. Porque nós somos falhos e pecadores. E, na medida em que nós somos falhos e pecadores, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele gera inimizade com Deus. O nosso pecado afronta a glória, a soberania e a justiça de Deus. E isso, de uma certa medida, nos faz inimigos dele, ou nos fez antes de recebermos a Cristo. Então, como do mesma forma que Deus nos amou, sendo nós pecadores, sendo nós inimigos dele em um determinado momento, e na medida que ele nos amou, ele nos ofereceu a sua salvação em Jesus Cristo, e hoje nós podemos ser amigos de Deus, da mesma forma nós devemos proceder assim,
Porque, às vezes, amando os nossos inimigos e demonstrando valores, virtude, afeto, esse é a pessoa que um dia era sua inimiga também um dia pode se tornar seu amigo. E aí você vai ter alcançado, vai ter alcançado uma satisfação, uma honra a Deus com essa sua atitude. Então, que a gente possa estar com o coração aberto, né? A amar as pessoas, a acolher as pessoas, a ser alguém que se importa com as pessoas, não fica só importando com com os seus próprios interesses. O Lucas está me dando bom dia aí, Lucas. E que todos nós sejamos alcançados pela graça e pelo amor de Deus. Vamos fazer uma oração, então? E aí a gente começa o nosso conteúdo de filosofia. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã que o Senhor fez, pelo cuidado que o Senhor tem demonstrado com as nossas vidas, mesmo num período tão difícil, que é esse período da quarentena. Deus, ajuda a gente, Pai, a amar as pessoas, a acolher as pessoas, assim como o Senhor nos acolheu pelo amor de Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos dê uma sexta-feira proveitosa e que possamos terminar com chave de ouro esse período de estudo, Pai, para que tenhamos um final de semana também de descanso, de restabelecimento de forças, porque nós sabemos que semana que vem é uma semana importante, é uma semana de provas, e nós queremos entregar, Pai, este finalzinho de semana e já o início da semana que vem nas Tuas mãos. Nos abençoe, nos dê graça, nos dê força, no nome de Jesus. Amém. Quero ver os améns aí no chat. Aí, só aí mandando amém. Então, amém, pessoal. O áudio tá ruim, o áudio está bom. Depois dos améns aí, deixa eu ver os améns. Quem mais vai dizer amém? A Esther já disse amém, já disse que o áudio está bom, o Lucas também. Amém, pessoal. Então vamos lá, vamos embora. Nós estamos falando de Platão, e eu gosto sempre de lembrar que o Platão é um dos filósofos mais importantes de toda a história da filosofia. É muito interessante você, às vezes, conhecer algumas ideias desses grandes pensadores que influenciaram todo o pensamento ocidental, né? A filosofia, a teologia, eu diria que até as ciências naturais, né, as ciências humanas, todas elas, de alguma forma, sofreram impacto desses grandes pensadores, né? Nós vamos ver que as ciências naturais vão ter um impacto maior em Aristóteles, né, que é o próximo filósofo, mas já em Platão nós já temos uma racionalidade que é apresentada no Ocidente e que vai influenciar todo o modelo de pensar da nossa cultura. Então, é muito sofisticado você conhecer esses filósofos, né? A gente faz aqui um apanhado muito, vamos dizer assim, muito reduzido do pensamento desses homens, mas o fato desses homens serem apresentados para vocês é motivo de vocês se sentirem assim, enriquecidos culturalmente, já que são pensadores muito frequentemente citados, muito frequentemente lembrados, e que vocês estão conhecendo agora, né? Então, quando eu me refiro a Platão, eu estou falando de um dos 3 grandes filósofos do período clássico da filosofia grega. Nós estamos falando de filosofia antiga, e quando nós falamos de filosofia antiga, normalmente nós estamos falando da filosofia que nasceu na Grécia, né? E nós vimos já o período dos pré-socráticos, toda a filosofia que foi trabalhada ali, alguns dos grandes pensadores daquele tempo. E aí, depois dos pré-socráticos, obviamente, se introduz a filosofia clássica com a figura de Sócrates, que foi, então, o grande mestre de Platão, o grande professor, vamos dizer assim, de Platão. E aí Platão, como discípulo de Sócrates,
ele pegou essas as principais ideias de Sócrates, registrou muitos dos diálogos de Sócrates. Então, Sócrates, assim como o próprio Jesus também, não deixou nada escrito. Sócrates foi um grande professor. Quem deixou os escritos das histórias e dos diálogos que tanto Sócrates como Jesus tiveram na sua vida, foram seus discípulos. E no caso de Sócrates, o discípulo que registrou isso foi Platão. Então, Platão ele pega essas ideias de Sócrates, registra os seus diálogos e também escreve livros trazendo a sua própria filosofia, que em alguma medida é uma extensão e é um complemento do pensamento do próprio Sócrates, né? Com um viés mais assim de organização de ideias, de formação de um sistema filosófico mesmo, de uma linha de pensamento mais abrangente e mais completa. Então, nós vimos que tratamos com vocês, pedimos para que vocês pesquisassem, saúde, obrigado. Pedimos que vocês pesquisassem sobre o mito da caverna, que é um mito muito famoso. Eu espero que vocês tenham pesquisado no YouTube vídeos sobre o mito da caverna, já que é uma questão importante que vai ser cobrada na prova, e para que vocês, obviamente, aprendam aí e tenham uma visão sobre a sabedoria que está presente nesse mito. E depois tratamos da questão da felicidade em Platão. Hoje, nós vamos encerrar o estudo em Platão, né, a partir da página 38. Eu peço que você já abra o seu livro aí, se você ainda não fez, abra aí na página 38, e nós vamos estudar, assim, na verdade, eu já queria ir para a página 39 para a gente pegar bem a figura, a ilustração que está aqui, e eu acho que você olhando a ilustração, você vai ter uma oportunidade de aprendizado melhor do que simplesmente ficar ouvindo o que eu quero dizer. Então, vamos todos aí focar nessa ilustração da página 39, e aí a gente vai entender o chamado mito da linha dividida em Platão. Então, nós estamos tratando aqui, quando a gente fala do mito da linha dividida, nós estamos tratando da teoria do conhecimento em Platão. Como que Platão, como o Platão divide o conhecimento humano, e ele faz esse escalonamento de formas de conhecer e qual são as melhores formas de você conhecer algo. Isso é um campo muito importante da filosofia. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto quando a gente entrar em epistemologia moderna, né? A palavra episteme, em grego, quer dizer conhecimento, né? Então, quando você estuda sobre o conhecimento, você está fazendo uma epistemologia, ou um estudo sobre o conhecimento. Você vai buscar conhecer como nós conhecemos, ou conhecer sobre o conhecimento. É uma atitude bastante filosófica, esse tipo de atitude, né? Você ter um recuo e você analisar as próprias condições de possibilidade de você conhecer algo, né? Então, o Platão, vocês lembram bem, o Platão divide a realidade em dois mundos, né? O mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, ele tem esse nome, sensível, porque ele é captado pelos nossos sentidos. Então, é o mundo que nós experimentamos, o mundo da vida, o mundo em que nós vivemos, e que nós experimentamos esse mundo por meio da visão, do tato, do olfato, do paladar. Os nossos sentidos é que comunicam a experiência desse mundo que nós vivemos aqui, o mundo sensível. Contudo, Platão vai dizer que este mundo em que nós vivemos não é o único mundo que existe. Existe, para além deste mundo, um mundo inteligível,
que nós acessamos pela nossa razão, pelo nosso intelecto, e não é meramente pelos sentidos, percebe? É um mundo inteligível, nós usamos a razão para acessar esse mundo. E o mito da caverna, quando o homem sai da caverna, ele consegue sair do que lhe prendia, das correntes que lhe prendiam, e consegue sair da caverna e contemplar a luz, é uma ilustração para essa atitude humana de ascender do mundo sensível ao mundo inteligível. Então, ele sai da caverna, ele sai de um mundo de meras aparências e começa a contemplar coisas que estão para além do que seus próprios sentidos podem me informar. Então, uma coisa fundamental para o Platão é a gente entender essa divisão e que você consegue ver aí no quadro da página 39. Então, você tem as duas primeiras colunas, a coluna amarela e a verde, em que há um mundo sensível sendo representado. E nas duas últimas colunas, a coluna vermelha e a coluna cinza, você consegue ver o mundo inteligível sendo representado. E aí Platão vai dizer que o desenvolvimento do conhecimento humano está neste processo, nesse caminhar que ele vai usar o nome de dialética. Dialética é esse processo, diar quer dizer através, então é um processo, é um procedimento de atravessar, de ascender, de subir de um nível mais básico, ou mais primitivo, ou mais rudimentar de conhecimento, até chegar a um conhecimento mais amplo, mais nobre, mais robusto, sobre as coisas da vida, né? As coisas, os valores fundamentais da vida. Então, vamos lá, olha. Então, nós temos mundo sensível, mundo inteligível. Então, olha aqui, ó, o mito da linha dividida, ele vai apresentar para a gente 4 momentos, ou 4 graus de conhecimento, ou 4 modos de conhecimento. Como eu disse, 2 deles no mundo sensível e 2 deles no mundo inteligível. Então, o primeiro modo de conhecimento seria a imagem. O Platão vai usar o nome eikasia para se referir à imagem, né? Então, a imagem é o conhecimento mais turvo, menos claro, o conhecimento mais confuso que alguém pode ter sobre alguma coisa, que é o conhecimento mediante a imagem. Ele é profundamente imperfeito. Então, quais exemplos de imagem que a gente pode dar? É um reflexo no espelho. Por que o reflexo no espelho ele é um conhecimento mais frágil? Porque o espelho, na verdade, você está contemplando uma mera aparência, né? Algo que não é real. O que você vê no espelho é uma projeção de um real, mas não chega a ser o real. Né? Então, por exemplo, quando você contempla uma obra de arte, uma pintura, uma escultura, o que você está vendo é uma mera representação de algo. Então, para Platão, isso é o conhecimento, é o primeiro nível de conhecimento, o primeiro modo de conhecimento que alguém pode ter, e é o conhecimento, vamos dizer assim, mais falível, né, menos preciso. Quando você se olha no espelho, algumas pessoas se olham no espelho e se acham gordas demais, se acham magras demais, e tem visões equivocadas. Né? O espelho, dependendo se o espelho estiver manchado, ele vai te dar uma informação errada. Se o espelho for aqueles espelhos de shopping, eu não sei se vocês já foram assim naqueles. Na época de criança isso era muito comum, hoje em dia eu não sei como é que é. Eram tipo assim, salas que você ia, você pagava para entrar nessas salas, e você tinha vários tipos de espelho. Aí tinha um espelho côncavo, né? E aí você ficava de uma determinada forma, tinha uns espelhos que te alongavam, outros te deixavam pequenininhos. Era muito curioso
Eu amava esse tipo de coisa quando era criança, né? Mas o espelho, ele faz isso, ele é perigoso, ele pode confundir, é uma imagem, é uma representação. A obra de arte é a mesma coisa, né? Então você vê um quadro, às vezes a pessoa tem um olhar, outra pessoa tem um outro olhar, aquilo ali, o quadro é uma representação da realidade, mas não chega a ser nem a realidade. Então é a imagem, é o simulacro, tá bom? O segundo elemento aqui, o segundo modo de conhecimento é chamado por Platão de pistes, ou doxa, que significa crença ou opinião. Então, você tem um segundo momento, que são crenças e opiniões sobre as coisas sensíveis. Aqui, você aprende pelos sentidos as coisas, as coisas mesmas, né? Então, se na primeira... se no primeiro grau você tem a mera imagem das coisas, agora você vê as coisas mesmo. Então você olha uma pessoa, olha um objeto, tem uma visão direta de algo, né? E aí é um conhecimento um pouquinho melhorado, é um pouquinho menos falho do que aquele primeiro conhecimento que nós apresentamos, que pode ser um conhecimento que facilmente te engana e te dá uma impressão errada das coisas, tá? Então, nós chegamos aqui ao mundo sensível, né? Então, tanto as imagens como as coisas mesmas que nós observamos pelos nossos sentidos. Agora, nessa segunda parte, aí, nos dois últimos graus, nós vamos evoluindo no processo de conhecimento que nós vamos adquirindo. Se você observar, há uma seta vermelha que atravessa os 4 níveis. Então, essa seta, a gente poderia dizer que é o processo dialético, é o processo de ascensão, é o processo em que a pessoa vai contemplando cada vez mais a luz do conhecimento e vai chegando a níveis superiores de conhecimento. Então, quando ela chega no mundo inteligível, o primeiro grau deste tipo de conhecimento é o que Platão vai chamar de dianoia, e seria uma espécie de raciocínio dedutivo. Então, a pessoa, ela começa a chegar a determinados tipos de conhecimento, não simplesmente por uma visão dos sentidos, ela começa a raciocinar, ela começa a analisar as coisas. Então, por exemplo, eu olho aqui, eu poderia, por exemplo, fazer uma segunda chamada olhando novamente cada um dos nomes. Mas aí eu vou usar um pouquinho da minha razão e vou ver aqui que no chat tem 18 pessoas. Se no chat tem 18 pessoas e nós temos 22 alunos matriculados, logo eu tenho 4 alunos que estão matriculados e não estão presentes. Então, ao invés de eu fazer a chamada uma por uma, eu vou ver aqui, ó, entre os 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre os 9 alunos que tiveram presentes na primeira chamada, eu sei que 5 desses alunos, eles chegaram depois da primeira chamada. Uma deles eu sei que foi o Lucas, aí que eu me lembro de ter aceitado ele depois da chamada. Então, vejam que eu usei o meu raciocínio. Eu recorri aos sentidos, né? Eu recorri aos sentidos, mas o meu raciocínio, ele me levou a um conhecimento mais profundo do que os próprios sentidos podem me dar. Então, eu já tirei a conclusão, pelo exercício da razão, pelo exercício da matemática, eu cheguei à conclusão que 5 alunos chegaram depois da primeira chamada, né? Porque nós temos 18 agora, nós temos 22 matriculados, e na primeira chamada tiveram 9 faltas. Perceba que é um nível de raciocínio mais profundo. E por que eu estou usando esse exemplo da matemática? Porque é o exemplo que o próprio Platão dá. Então ele vai dizer que a matemática é essa porta de entrada do conhecimento racional. Então, pela matemática, a gente começa a abstrair as coisas, a gente começa a obter informações mais aprofundadas da realidade, percebe? Então,
o último estágio agora que nós já falamos da ecasia, já falamos da pistes ou doxa, que é a crença ou opinião, né? Por que é crença ou opinião? Porque nós estamos acreditando que os nossos sentidos nos estão dando a informação correta, né? Então, quando eu vejo as coisas, eu percebo as coisas, eu estou crendo que os meus sentidos são confiáveis. Então, é o que Platão chama de crença, né, ou opinião, pistes e doxa. Saímos do mundo sensível, entramos no mundo inteligível por meio da dianoia. Tá? Agora, por último, que é o conhecimento mais nobre para Platão, é o que ele vai chamar de noiesis ou episteme. Então, quando a pessoa chega neste nível de conhecimento, ele começa a contemplar os absolutos. Então, ele começa a contemplar o bem, a beleza. Veja que no mundo sensível, nós não contemplamos o bem. Nós podemos contemplar a bondade, alguns acontecimentos de bondade. Então, quando o professor de filosofia faz uma prova que ele já vai dando as dicas dos assuntos que vão cair na prova, então vocês estão experimentando um pouquinho da bondade do professor, tá vendo? Mas nenhum de vocês, e nem eu, experimentamos o bem enquanto valor universal. Nós temos experiências de manifestações deste bem, que são de várias formas. Quando a sua mãe ou seu pai faz uma comidinha gostosa para você, você termina a aula e tem uma comidinha preparadinha, um almoço gostoso, então você experimenta a bondade ali, você experimenta, né, de alguma forma, algo que é uma mera experiência de um valor absoluto. Então, quando você olha uma menina bonita, um menino bonito, você contempla uma experiência da beleza, mas você nunca vai, no mundo sensível, experimentar o belo enquanto valor universal. Entende o que eu quero dizer, pessoal? E aí, quando a gente começa a falar disso, o belo ou a beleza, a paz, a justiça, são valores universais. E na medida que a gente consegue compreender essas coisas, é que nós alcançamos o último estágio do conhecimento, tá vendo? Que é o conhecimento da noiesis ou da episteme. É a intuição máxima dos valores mais plenos que orientam toda a nossa experiência no próprio mundo sensível. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que esteja ficado claro para vocês, né, esses 4 modos aí de conhecimento, e aí, com isso, nós encerramos o nosso estudo em Platão, tá bom? E, obviamente, com isso também encerramos o capítulo 2. Eu vou pedir para que vocês façam o exercício número 9 da página 40, tá bom? Como para casa. E aí já é também uma excelente forma de vocês se prepararem para a prova, tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora, e aí eu vou deixar mais alguns poucos minutos, se alguém quiser fazer alguma dúvida, tirar alguma questão aí, e aí nós encerramos a nossa aula de hoje.